Bom, chegamos aí na nossa consulta de um mês de vida, tá? O que é muito importante de detalhe que a gente sempre vai observar aí dentro dessa primeira consulta? Lembra? Crescimento e desenvolvimento. Nesse primeiro mês de vida, é muito comum que os bebês ganhem em média de 600 a 700 quilocalorias pelo mês, tá bom? Como que eu vou avaliar isso? Sempre preenchendo as curvas, e isso é muito importante, tá? Dentro desse primeiro mês, lembra ainda, como a gente já comentou, que o intestino do seu bebê é imaturo, então é muito comum eu ter uma alta demanda de mamadas, ou seja, ele mama com uma frequência grande, certo? E faz bastante cocô, tá? Uma dica aí sobre a evacuação do seu bebê. Lembra como a gente já comentou que o intestino é imaturo? Então o xixi e o cocô são muito ácidos, o pH é bem baixo, certo? Então o que promove ou não a acidez? Ou melhor, as assaduras. É o tempo de contato do xixi e do cocô com a pele, tá bom? E isso é muito importante você lembrar. Então a dica é, a cada xixi e cocô, se possível, faça uma pequena lavagem. Vai ali, ó, coloca o bumbum debaixo da torneira ali e faz essa limpeza. Por incrível que pareça, os bebês também gostam, tá? Por quê? Porque eles estavam dentro da água, é um ambiente comum para eles a água. Por isso que o banho é relaxante, tudo isso ajuda, certo? Isso faz bastante diferença você entender também. Então, fez xixi cocô, dá um pequeno banho assim que fizer. Evita ali, tá? Outro detalhe importante, outra dica fundamental. A posição da fralda sempre na horizontal, sem sobreposição, sem ficar para baixo, sem ficar para cima. Por quê? Porque fralda apertada reduz o reflexo do xixi e do cocô. Então é importante você lembrar disso. Como que eu percebo isso, doutor? Toda vez que eu tiro a fralda, meu bebê faz xixi em mim. Toda vez que eu tiro a fralda para tomar banho, faz cocô na banheira, porque estava apertada. Isso reduz o reflexo, além de deixar o seu bebê mais irritado, tá bom? No primeiro mês de vida, o seu bebê já tem uma excelente audição, certo? Porque a visão ainda não está pronta. Então ele começa já a querer a seguir os movimentos com o olhar, mas você vai perceber que falando, o bebê reconhece de onde vem, mas ainda não olha no seu olho. Isso é bem legal de você saber, tá? E não se assustem, por favor, os bebês ficam vesgos, tá? Porque são 3 músculos que controlam o nosso globo ocular, eles ainda são imaturos, tá? Então isso faz diferença. Se você entender, não se assuste, não é mal olhado, não precisa sair correndo, não tá convulsionando, beleza? Até virar o olho para cima também é comum, tá? Então no primeiro mês, eu ainda vou ter um bebê ali com início de uma postura cervical, ainda não sustenta, então aquele bebezinho que ainda faz aqueles movimentos ali, ele tende a seguir a mobilidade, ele gosta de ficar olhando para a luz, porque começa a ter esse discernimento de claridade, de penumbra, é algo legal, né? E começa a perceber, a ter mobilidade de mão. Lembrando, todo bebê nasce hiperreflexivo, tá? O que os estudos falam com relação a isso? Provavelmente a mãe das cavernas lá andou esquecendo o bebê. E só aqueles que ficavam se mexendo as lembravam, certo? Então, por isso que não é recomendado você ficar enrolando, você ficar ali restringindo a mobilidade do seu bebê. Lembre-se disso. Nasceu é bagunça, é movimento, tá bom? Posição no berço, sempre muito importante se lembrar. Sempre umbigo para o teto até o 3º mês. Por quê? Pensando em risco de morte súbita. O seu bebê de lado ou para baixo, eu aumento o risco disso. Isso é importante, tá bom? Outro detalhe que não é importante, que você sempre deve se lembrar, é sobre a frequência da limpeza nasal, principalmente antes das mamadas, certo? 1 ml de cada lado já ajuda bastante. Por quê? Um bebê com o nariz obstruído, ele respira pela boca e ele começa a negar o seu peito porque ele quer respirar, tá bom? Então capricha nessa limpeza, em consulta a gente vai falar mais sobre isso. Eu ensino você a fazer, fique tranquila, seu bebê não vai se afogar, tá bom? O problema está em não fazer ali essa limpeza nasal e faz uma grande diferença ao longo do processo. Fechou? Então, dentro da nossa consulta de primeiro mês, a gente vai avaliar qual foi o ganho de peso do seu bebê, vamos explicar um pouquinho sobre essas características comportamentais do seu bebê,
para que você cada vez mais fique tranquila, fique segura e mãe tranquila. O bebê mama tranquilo, dorme tranquilo e só cresce e vira um bagunceiro. Fechou? Vitamina, detalhe muito importante, tá? Lá, a partir dos 7 dias de vida, o seu bebê já começou a tomar vitamina D, tá? E lá na maternidade, se o seu bebê nasceu comigo, eu já deixei lá no nosso famoso kit alta para você a prescrição de probióticos. O que são probióticos? São bichos bons que ajudam o intestino, que você já aprendeu que é imaturo, a funcionar melhor. E você também tomar probiótico faz bastante diferença, tá? Dentro da sua suplementação, sulfato ferroso, ômega 3 e zinco e os probióticos são fundamentais que você, mãe, continue fazendo uso. Isso é importante também, tá bom? Toda e qualquer dúvida, vai anotando. Na nossa próxima consulta do segundo mês, eu explico ainda mais, tá bom? Não passe perrengue. Toda e qualquer dúvida, manda pra gente, eu entendo. E você, por favor, não se cobre. Você não tem obrigação nenhuma de saber nada disso que eu estou explicando aqui para você. Fechou? Combinando assim? Até o próximo mês. Tchau, tchau.